Você já se deu conta que houve um tempo em que as instituições eram muito fortes e cheias de vitalidade e vigor? Instituições como família, escola, Estado, igreja. A própria ideia de comunidade. Essas instâncias, digamos assim, da sociedade sempre desempenharam um papel primordial na formação das pessoas. Então, quando a gente fala de relação entre indivíduo e sociedade, nós estamos aí cercados por uma série de aparatos, uma série de estruturas, como se nós fôssemos parte de um sistema, e essas instituições, elas desempenham de fato um papel essencial. Uau! Mas, assim como uma pessoa que outrora estava cheia de vitalidade e perdeu a sua vitalidade, se a gente for fazer, recorrer a uma metáfora. Qual seria a ideal para falar de uma pessoa que perdeu a sua vitalidade, mas que ainda está por aí perambulando? Pois é, quando a gente olha para uma série tipo The Walking Dead... Oh, não. E outras produções que trazem zumbis, a gente manja qual é a parada. Tipo, o cara tá morto, mas tá vivo. Então, é em cima disso que a gente vai construir esse nosso papo, que é sobre instituições zumbis. Solta a vinheta. Então, indo direto ao ponto, falar sobre instituições zumbis é lembrar de uma obra específica. Diga-se de passagem, nós sempre estamos colocando aqui na descrição ou nas descrições dos vídeos algumas referências que você pode consultar e ter as suas próprias leituras. Fica a dica. Então, a referência primordial para falar sobre instituições zumbis é Modernidade Líquida, uma obra escrita por Zygmunt Bauman. Mas diga-se de passagem, Bauman está estabelecendo um diálogo com um importante pensador também polonês, o Ulrich Beck. Acho que falei legal agora. Tô orgulhoso do meu polonês. Ulrich. Não sei se é, quer dizer, ele nasceu na Polônia, mas não sei se é alemão, enfim. O fato é que nós estamos aí com o trecho da obra do Bauman falando pela primeira vez sobre o assunto. Dá uma sacada na tela. Numa entrevista a Jonathan Rutherford, no dia 3 de fevereiro de 99, Ulrich Beck, que alguns anos antes cunhara o termo Segunda Modernidade para conotar a fase marcada pela modernidade, voltando-se sobre si mesma, a era assim chamada modernização da modernidade, fala ele de categorias zumbi e instituições zumbi, que estão mortas e ainda vivas. Ele menciona a família, a classe e o bairro como principais exemplos do novo fenômeno. A família, por exemplo, pergunte-se o que é realmente uma família hoje em dia. O que significa? É claro que há crianças, meus filhos, nossos filhos, mas mesmo a paternidade e a maternidade, o núcleo da vida familiar, estão começando a se desintegrar no divórcio. Avós e avós são incluídos e excluídos sem meios de participar nas decisões de seus filhos e filhas. Do ponto de vista de seus netos, o significado das avós e dos avós tem que ser determinado por decisões e escolhas individuais. Então Bauman está dialogando com Ulrich Beck para falar sobre o derretimento ou para falar sobre o enfraquecimento das instituições. Muito embora Ulrich ele esteja enfatizando a questão da família, a questão da classe e a questão da comunidade que ele atrela ao bairro, nós podemos fazer uma ampliação do conceito, assim como propõe o próprio Zygmunt Bauman. Diga-se de passagem, aqui no nosso canal, vou deixar aqui os cards, nós temos aí um curso sobre o pensamento de Bauman com material incluso. E aí você pode fazer o curso e ficar por dentro das ideias desse grande gênio. Bauman é o cara. Tio Bauman, pros mais íntimos. Mas enfim, voltando ao que realmente interessa. Bauman, ele fala que na medida em que o ser humano, em coletividade, esteve em busca da felicidade, e da realização ao longo da história, nós fizemos uma opção que ficou muito clara no que ele chama de modernidade sólida. Nós buscamos construir uma vida, isso aí a gente pode até fazer um recorte entre o século XVIII e a primeira metade do século XX. A gente fez uma opção muito clara pela segurança, o que implica, o que significa que nós construímos uma vida
vida em sociedade onde as instituições eram de fato fortes, como eu mencionei no começo do papo. Sim, eu mencionei no começo do papo. Então, o Bauman, ele vai dizer que essa vida sólida, ela é pautada por instituições fortes, por padrões sociais, pela manutenção da ordem e também por um intenso controle social. Note que até a geração dos nossos avós, as coisas eram bastante estáveis. Isso se a gente comparar com o que a gente tá vivendo hoje, então, nem se fala. É real. Então, aí o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o ser humano que estava ali buscando essa segurança, ele carecia de liberdade. E na busca pela liberdade, que pauta muito a vida em sociedade gradativamente na segunda metade do século passado, e perceba, da segunda metade do século passado, décadas de 60, 70, 80, numa crescente, foram marcadas por grandes mobilizações de quebras de padrões e também do enfraquecimento das instituições. Não à toa, Bauman faz questão de falar sobre isso, né? Esse lance da metáfora, a substituição da solidez pela liquidez. Então, para buscar a liberdade, seria necessário desconstruir ou desestruturar o projeto anterior de civilização e sociedade. Então, se a vida anterior em sociedade era muito marcada por instituições fortes, na medida em que nós estamos buscando mais liberdade e mais autonomia, é óbvio que a gente vai trabalhar para enfraquecer as instituições. Essa busca pela liberdade, ela acabou tendo esse preço: quebrar padrões, quebrar a estabilidade, o controle, a ordem, a rigidez, a solidez. Your Mac friend, Brent Rambo. Então, na medida em que as instituições elas vão ficando fracas, é por isso que Bauman estabelece esse diálogo com o Ulrich Beck. Ele vai justamente trazer essa noção para ampliar a nossa visão sobre o que nós estamos vivendo hoje. É possível falar de instituições zumbis para além da família? Claro que sim. Se a gente olhar, por exemplo, para o papel desempenhado pelo Estado no passado e no presente, nós vamos perceber que o Estado não vem conseguindo executar as suas funções que seriam, vamos dizer assim, essenciais. E aí a gente pode falar de outras tantas instituições, a escola, a igreja, e a gente pode falar também sobre determinados dispositivos ou braços do próprio Estado. Então perceba que falar sobre uma instituição zumbi é falar sobre algo que ainda está por aí perambulando, só que sem conseguir cumprir o seu propósito, sem conseguir cumprir o seu papel de forma efetiva ou satisfatória. Muitos estudantes, inclusive, vêm recorrendo a esse conceito para argumentações. Tipo, a galera que tá fazendo Enem, por exemplo, gosta de usar isso em redação, e eu acredito que é bastante útil, porque boa parte dos problemas que nós estamos vivendo são justamente decorrentes dessa redução, não só do protagonismo, mas do tamanho, da influência e do poder exercido pelas instituições, em especial pelo próprio Estado. Para compreender melhor, mais uma vez, palavras de Bauman em Modernidade Líquida. Presta atenção na tela. Seria imprudente negar ou mesmo subestimar a profunda mudança que o advento da modernidade fluida produziu na condição humana. O fato de que a estrutura sistêmica seja remota, inalcançável, aliado ao estado fluido e não estruturado do cenário imediato da política vida. Muda aquela condição de um modo radical e requer que repensemos os velhos conceitos que costumavam cercar suas narrativas. Como zumbis, esses conceitos são hoje mortos-vivos. A questão prática consiste em saber se sua ressurreição, ainda que em nova forma ou encarnação, é possível, ou se não for, como fazer com que eles tenham um enterro decente e eficaz. Então, Bauman, ele não está falando apenas sobre instituições zumbis, ele também está falando sobre ideias ou conceitos zumbis. Perceba que algumas ideias, elas também estão obsoletas, embora ainda insistam em perambular pela nossa vida em sociedade, até nas redes sociais. Então, a minha dica para você é que você possa ler Modernidade Líquida e ter esse contato com zumbis. Não os do The Walking Dead, Mas os zumbis que permeiam essa quebra de paradigma da solidez para a liquidez, que provocou todo esse estardalhaço, fazendo com que nós tenhamos aí essas estruturas sociais tentando sobreviver e se arrastando para lá e para cá. Então fica a dica, Modernidade Líquida é o livro. Nós estamos próximos dos 40 mil inscritos e eu conto com você, com o seu engajamento. Deixa aí a sua curtida, deixa seu comentário, diga aí, caramba, que legal, não
sabia disso, ou deixe a sua impressão, sugestão para um próximo vídeo, recado para alguém, homenagem para o Bauman, não sei. Deixe seu comentário. Caso você não seja inscrito, se inscreva e ative as notificações. De fato, ative as notificações, porque sempre que um conteúdo novo aparecer por aqui, você vai ser avisado, e compartilhe esse conteúdo com sua galera. Eu já disse aqui e repito, joga esse conteúdo como um bom dia no grupo da família. De repente você vai provocar alguma discussão. Quem sabe alguém tem a curiosidade de clicar no link e aparecer por aqui. Esse é o nosso grande Fórum das Humanas, e quando você se engaja, você ajuda mais estudantes, mais pessoas apaixonadas por ciências humanas, cultura pop e essas crises existenciais, a aparecerem por aqui. Enfim, um grande abraço e até a próxima.